Antes de ler, deixa eu só passar o contexto. O apóstolo Paulo, ele não estava numa igreja, pregando numa igreja com um ar-condicionado, com bancos estofados. Ele não estava pregando com um terno igual eu estou aqui, com um microfone igual eu estou aqui, com todo o conforto que nós estamos aqui. Paulo estava preso. Veja só, Paulo estava preso. Já tinha passado por naufrágios, já tinha passado por apedrejamento, já tinha passado por açoites. E ele começa a carta assim: agradeço ao meu Deus. Aleluia. Preso, depois de passar por todas essas coisas, ele começa a carta dizendo: agradeço ao meu Deus toda vez que eu lembro de vocês. Glória a Jesus. Crente maduro na fé, crente maduro no evangelho, crente maduro no conhecimento, nem mesmo preso, a alegria dele vai embora. Preso, ele escreve: agradeço ao meu Deus toda vez que eu lembro de vocês. Aleluia. Glória a Jesus. Em todas as dificuldades, ele diz assim: eu agradeço ao meu Deus. Primeiro, o ensinamento, né, é ser grato a Deus. Mesmo em meio de prisões, mesmo depois de ser atribulado, espancado, mesmo depois de sofrer açoites, naufrágios, ser perseguidos, ele diz: eu agradeço ao meu Deus. Segundo o ensinamento, ele diz assim: em todas as minhas orações. Ou seja, preso, mas orando. Preso sendo agradecido. Preso orando em favor dos que estão livres. Em todas as minhas orações em favor de vocês, sempre oro com alegria. Aleluia. Glória a Jesus. Versículo 6, ele diz assim: estou convencido de aquele que começou a obra. Olha só, irmãos. Ele estava preso, mas a preocupação dele era com o quê? Com os que estavam fora. Muitas vezes nós estamos passando por dificuldade e a nossa oração é sempre por nós mesmos. Quando Deus muda o cativeiro de Jó, é quando Jó, mesmo passando por todas aquelas situações, todas aquelas mazelas, ele ora pelos seus amigos que foram lá acusar ele. Você já parou para orar pelo seu irmão quando você está passando por dificuldade? Só pode fazer isso aquele que é crente maduro. Irmãos, precisamos amadurecer na nossa fé. Glória a Deus. Preso, mas estava preocupado com os irmãos. E olha só, preso e convencendo os irmãos da fé. Olha, irmãos, estou convencido de aquele que começou a boa obra em vocês, vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. É como se ele falasse assim: olha, calma, o Senhor vai vir ao encontro de vocês. Calma, Deus vai ouvir a oração de vocês, calma. Versículo 9, ele diz assim: esta é a minha oração. Preste atenção. Esta é a minha oração. Que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda percepção. Para quê? Para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo. A minha oração é para que vocês sejam cheios do fruto da justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e o louvor de Deus. Vamos pensar nisso. Evangelho de hoje. A oração é para que a gente alcance coisas terrenas.
Teve uma coisa que eu ouvi nessa semana e não tinha com quem falar. Aí eu falei assim, eu vou falar com Deus. Aí eu dobrei os joelhos, eu falei, Senhor, é isso mesmo que está acontecendo? Porque as palavras, as pregações, são só direcionadas à terra, à vida na terra. É só direcionado ao que a gente pode conquistar na terra. E ontem, lendo essa oração de Paulo, eu falei, isso é evangelho, olha que diferença. A oração de Paulo não é para que os filipenses alcançassem bênção nenhuma. Ele fala assim, olha, esta é a minha oração. Qual é a oração dele? Que o amor dos filipenses aumente cada vez mais. Cada vez mais em quê? Em riquezas terrenas? Não, mas em conhecimento e em percepção. A oração dele era para que os crentes aprendessem a discernir o que é o melhor, a fim de serem o quê? Ricos? Não, puros e irrepreensíveis até o dia do Senhor. Aí por isso que muitos falam assim, não, mas tem que pregar um pouquinho para as coisas do mundo para poder encher a igreja. Se for para encher a igreja pregando sobre coisas do mundo, irmãos, esse não é o nosso objetivo, não é o que a gente quer. A gente quer que os irmãos cresçam em conhecimento e em toda percepção, para que os irmãos aprendam a discernir o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo Jesus. O evangelho pregado hoje nada tem a ver com isso. Nada tem a ver com o que Paulo pregou. A preocupação do verdadeiro pastor é preparar a igreja para serem cheios do fruto de justiça. A verdadeira preocupação, a preocupação do verdadeiro pastor é essa que nós vimos Paulo dizer. Crentes cheios do fruto de justiça, crentes cheios de pureza e irrepreensíveis, crentes santos e imaculados. Veja, a preocupação do pastor é apresentar a Deus uma igreja santa e irrepreensível. Tem um pastor que eu gosto de ouvir pregando, ele fala assim, você acha que Deus está preocupado com o carro que você vai vir para a igreja? Você acha que Deus está preocupado com a casa na qual você mora? Não, Deus está preocupado com crentes santos e irrepreensíveis, que estão fugindo da aparência do mal e saindo do caminho do inferno para poder se encontrar santos e imaculados diante de Jesus Cristo. Esse é o nosso objetivo neste lugar, para a glória do nome de Jesus. No versículo 12, Paulo vai falar assim, olha, ele que está preso, parece que ele está pregando para pessoas que estão presas, mas não, é ele que está preso. Ele diz assim, no 12, quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu, ou tudo que me aconteceu, ao contrário, está servindo para o progresso do evangelho. As tribulações que acontecem com a gente, tem que, ao invés de já nos afastar da presença do Senhor, tem que servir para a expansão do evangelho. As provas que nós passamos tem que ser testemunho para os que a gente conhece de perseverança. Eu lembro muito bem, irmãos, que a gente, no mais difícil momento, as pessoas chegavam lá em casa e falavam assim, mas por que vocês estão alegres? Está faltando comida, está faltando gasolina, está faltando dinheiro para as contas. E por que vocês estão alegres? Porque nós sabemos em quem nós temos crido. Nós sabemos aonde está a nossa confiança. E cremos que o Senhor é Deus provedor. Que no momento mais difícil, é igual Sadraque, Mesaque e Abednego. Diante da fornalha, ele falou assim, Rei Nabucodonosor, nosso Deus pode e vai nos livrar da fornalha, mas ainda que Ele não nos livre, nós não nos prostraremos diante da sua imagem, mas permaneceremos fiéis ao Deus que nos chamou. Aleluia.
As dificuldades, ao contrário, têm servido para progresso do Evangelho. Aí ele diz assim no versículo 20: aguardo ansiosamente e espero que em nada serei envergonhado. Ao contrário, com toda a determinação de sempre, também agora Cristo será engrandecido em meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Eu vejo hoje, irmãos, que as pessoas dão muita ênfase no milagre. Não, olha, glória a Deus, Deus curou e agora ele vai permanecer vivo. Mas Paulo fala assim, olha, se eu estiver vivo, ok, mas o maior lucro é morrer e estar com Cristo. Quando um servo de Deus parte, nós choramos por causa da saudade que vai deixar aquela pessoa nas nossas vidas. Mas para o servo de Deus, morrer aqui é acordar com o Senhor. É fechar os olhos para esse mundo cheio de iniquidade, cheio de aflições, cheio de tristezas, para acordar num lugar onde tem Cristo Jesus, nosso Senhor, aonde não terá mais tristezas, angústias e aflições. O dormir aqui é acordar com Cristo. Paulo entende isso dentro da sua prisão. Ele fala, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Aí ele diz, caso eu continue vivendo no corpo, terei fruto do meu trabalho. E já não sei escolher. Olha só o dilema de Paulo. Ele fala assim, eu não sei nem o que eu quero mais. Estou pressionado dos dois lados. Desejo partir e estar com Cristo, o que é muito melhor. Contudo, é mais necessário, por causa de vocês, que eu permaneça no corpo. Convencido disso, sei que vou permanecer e continuar com todos vocês para o seu progresso e a sua alegria na fé, a fim de que, pela minha presença, outra vez, a exultação de vocês em Cristo transborde por minha causa. Aí ele diz no versículo 29 assim, pois a vocês foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele. Ele diz que o sofrer por Cristo é um privilégio. E hoje, irmãos, as pessoas veem o sofrer com Cristo como uma maldição, como uma vida de pecado, como uma vida que recebeu ali feitiços externos. E Paulo nos mostra que é um privilégio sofrer por Cristo. Veja como as coisas estão distorcidas hoje. Veja como as coisas estão ao contrário hoje. Nós cantamos hoje dizendo assim, mesmo em dores que levam à morte, sejam constantes e não voltem atrás. Tua herança, tua eterna sorte é Jesus, o fiel e o veraz. Cantamos também, temer porque se estou guardado por quem nunca perdeu uma batalha. Não vivo do que vejo, mas a gente usa fé, irmãos. Nós não vemos a nossa vitória, mas nós sabemos que nós estamos sendo guardados por aquele que nunca perdeu uma batalha. O Senhor é fiel, o Senhor é provedor. Lembre-se de um princípio bem básico. Estás sofrendo? Ore. Dobre o seu joelho. Leia Tiago capítulo 5, versículo 7, para a gente finalizar. Portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Aí ele vai dar um conselho. Vejam como o agricultor aguarda que a terra produza a preciosa colheita e como espera com paciência
até virem as chuvas do outono e da primavera. Aquilo que Deus prometeu para nós, às vezes parece que está demorando, mas como um agricultor que aguarda que a terra produza aquela semente que ele plantou, assim somos nós, esperando aquilo que Deus nos prometeu. Nós aguardamos até que nasça a nossa promessa e que ela frutifique. Portanto, irmãos, sejam pacientes. Até quando? Até a vinda do Senhor. Ou seja, sejam perseverantes na fé. Aprendam que tem um tempo para tudo. Há o tempo de chorar, mas também há o tempo de se alegrar. O Senhor diz a você, está passando por um momento de aflição e de extrema necessidade, use um princípio elementar da fé, que é a oração. Amém, irmãos?